Olá, boa noite. Nova medida do Ministério da Ciência e Tecnologia prevê extinção de rádios comunitárias no Maranhão. Campanha é feita para ajudar a tia de crianças acorrentadas na zona rural de São Luís. A mãe está afastada dos menores e o tio continua preso. A gente mostra também a opção de lazer em que se tornou o Complexo Deodoro após revitalização. E ainda, em Caxias, chegou a hora de escolher o mastro que será usado no tradicional festejo de São Sebastião. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Mesmo com a medida provisória do governo federal que revoga o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o estado do Maranhão deve manter políticas públicas na área. O assunto foi discutido hoje durante o encontro na capital. Mais de 40 entidades, entre representantes da sociedade civil e do poder público, foram convidadas para a discussão. A ideia foi avaliar encaminhamentos após a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que revoga dispositivos da lei que criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Discutir um pouco a necessidade de que, a partir do reforço desses conselhos, a gente possa consolidar as políticas públicas nesses estados, para que a gente possa manter de pé todas essas demandas que vêm da grande maioria da sociedade brasileira. Porque quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, a gente está falando do fim da fome, né? O Conselho de Segurança Alimentar é um órgão de assessoramento ligado à Presidência da República. Com a participação da sociedade, era responsável pelo monitoramento da aplicação de políticas públicas para o setor. É um tiro no pé para aqueles que dizem que vão combater a insegurança pública, começar pela desestruturação do Conselho. A medida também provocou o fim do Conselho em alguns estados. No Maranhão, as políticas públicas na área devem continuar. Acabar com o Conselho de Segurança Alimentar não é prejudicar apenas o pobre e quem está na situação de fome, mas também quem come bem e está na situação de insegurança alimentar. Quando o governo federal ele extingue o Conselho nacional, através da medida provisória, de qualquer forma, ele fragiliza os conselhos estaduais e municipais, porque nós recebemos orientações do nacional, embora nós tenhamos a nossa legislação própria. Então nós nos reunimos para saber que posição nós vamos tomar. A secretária adjunta de Segurança Alimentar do governo do estado diz que não foi pega de surpresa com a medida, só não esperava que fosse tão rápido. Eu acho que o tempo foi muito curto para termos já uma resposta desse nível. Ficamos impactados, porque nós sabemos que os conselhos, eles também nos dão uma sustentação, um braço forte, para muitas questões que às vezes o Estado sozinho não consegue responder. Uma pessoa foi ouvida hoje à tarde na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa sobre o caso do motorista de aplicativo Edmilson Azevedo, que foi morto após uma tentativa de assalto em São Luís. A repórter Aniele Pimentel tem mais informações. As investigações estão apenas iniciando e já existem uma série de especulações acerca do caso. Nós estamos aqui com o delegado Jorge Marques, do Departamento de Homicídios da capital, que vai esclarecer algumas dúvidas. 4 pessoas estavam no interior do veículo, mas nenhuma delas é considerada suspeita do crime, né, delegado? A priori, não são considerados suspeitos, uma vez que a investigação está só no início, né? O fato ocorreu no domingo, há 2 dias atrás. Estamos iniciando as investigações, procurando fazer os levantamentos de praxe, ouvindo testemunhas, solicitando as perícias, né? Inclusive a gente solicitou a perícia do veículo, que vai determinar quantos tiros o veículo foi atingido, né? Determinar também o trajeto dos disparos e quando esse laudo chegar vai nos ajudar bastante. Desses 4 passageiros, o senhor me comunicou que 3 já prestaram depoimento, inclusive um esteve aqui na delegacia hoje. Qual é a versão destas testemunhas? Certo, esses 4 passageiros, 3 já foram ouvidos ontem mesmo. A versão que eles apresentam é que teria havido uma discussão de trânsito, uma breve discussão de trânsito entre o motorista do aplicativo e um motoqueiro,
e esse motoqueiro teria perseguido o veículo e efetuado os disparos. Essa é a versão que eles apresentaram aqui. É claro que isso depende muito da checagem que a gente vai fazer, da investigação, para comprovar realmente que a dinâmica dos fatos aconteceu dessa maneira. A perícia do ICRIM ela vai determinar todos os tiros que atingiram o veículo. A priori a gente pode falar que 3 tiros são bem aparentes na parte traseira, lateral do veículo, e a gente percebe que são tiros efetuados de fora para dentro do veículo. E a gente espera, no prazo legal realmente do inquérito policial de 30 dias, trazer à baila toda a situação, todas as circunstâncias e a autoria. Obrigado pelas informações, delegado. Aniele Pimentel, de volta ao estúdio. E daqui a pouco, medida do Ministério da Ciência e Tecnologia prevê a extinção de rádios comunitárias no Maranhão. E ainda a campanha é feita para ajudar tia de crianças que foram encontradas acorrentadas na zona rural de São Luís. Pelo menos 9 rádios comunitárias no Maranhão devem ser extintas por determinação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. A medida será adotada em todas as regiões do país. Os detalhes você confere na reportagem de Ciro Mineiro. A Rádio Bacanga FM existe há 20 anos. Além da área Itaquibacanga, ela também pode ser sintonizada na região do centro e até na cidade de Alcântara. Como diversas rádios comunitárias, a emissora hoje enfrenta muitos problemas financeiros. Porque nenhuma rádio ela pode viver de doações, né, de voluntários, etc. Então hoje o bicho-papão das rádios comunitárias, incluindo a Bacanga, é a energia, né? Porque não é só a energia também, tem o aluguel do espaço, às vezes não tem o seu espaço próprio, tem a manutenção, tem a internet. No último dia do governo Michel Temer, em 31 de dezembro de 2018, foram publicadas 130 portarias declarando rádios comunitárias extintas ou caducas em diversas regiões do Brasil. Só aqui no Maranhão, essas portarias atingem 9 rádios comunitárias, todas elas espalhadas no interior do estado. Segundo o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, as emissoras foram declaradas extintas ou peremptas porque não cumpriram os critérios de renovação das autorizações de funcionamento. De acordo com a Lei de Radiodifusão Comunitária número 9.612 de 1998, as rádios já autorizadas a funcionar são obrigadas a renovar as outorgas a cada 10 anos. O processo é burocrático e tem um alto custo. A Lei 9.612, que regulamenta as rádios comunitárias, proíbe essas emissoras de captar receita publicitária, proíbe essas rádios de captarem verba publicitária de governo federal, estadual e municipal. Ou seja, essas restrições de ordem financeira colocam as rádios comunitárias em uma situação muito vulnerável. A decisão do governo federal pegou de surpresa e gerou preocupação entre quem, com muita dificuldade, mantém rádios comunitárias. As rádios comunitárias dando suor, dando sua vida para fortalecer a sua comunidade, de repente com uma canetada só, fecha 130 rádios. A Associação Brasileira de Rádios Comunitárias deverá buscar alternativas para tentar proteger as emissoras que ainda não foram definitivamente extintas. Buscar sensibilizar os deputados e senadores para tornar a lei de rádios comunitárias favorável, de fato, à democratização da comunicação, que consiga criar melhores condições para a existência e para a sobrevivência das rádios comunitárias. E estão sob os cuidados de uma tia as 2 crianças encontradas acorrentadas em cárcere privado no fim do mês passado, em uma casa na zona rural de São Luís. O tio suspeito de acorrentar os menores chegou a ser preso e a mãe foi afastada das crianças. Agora, uma campanha foi organizada para ajudar a família que está cuidando dos 2 meninos. É nesse casebre de 18 metros quadrados que as 2 crianças, encontradas em situação de cárcere privado no final do ano passado, agora vivem com a tia. A Ana Rosa, que já tem uma filha e está grávida de outra, virou responsável pelos meninos depois que a mãe deles foi impedida de ver os filhos. O arroz na panela teve que ganhar mais água. Onde come 1, come 2, come 3, come 4, come 5, entendeu? É assim vai. E enquanto eu puder ajudar,
ficar com eles, eu vou ficar, que são meus sobrinhos. Apesar do coração grande, onde sempre cabe mais um, a situação da casa de taipa, com paredes improvisadas de lençol e telha coberta por lona, é precária. Desempregada, a única fonte de renda da Ana vem de benefícios sociais, insuficiente para cobrir todas as necessidades. Sensibilizado com a situação, este conselheiro tutelar, que acompanha o caso dos meninos, decidiu iniciar uma campanha para reformar o imóvel. A iniciativa partiu no domingo retrasado, tendo em vista que nós, como conselheiro tutelar, nós fizemos todos os encaminhamentos para os órgãos competentes, o CRAS, o CREAS, estamos esperando as ações, mas nós, como cidadão, decidimos tomar essa iniciativa para a construção, para melhorar a moradia da tia. Tendo em vista que ela não tem companheiro, é sozinha, mora apenas com a filha de 3 anos de idade e está gestante de 7 meses. Então nós conversamos com voluntários, com amigos e muitos deles se prontificaram, já começamos a construção e os próprios moradores da região, que também estão em situações similares, estão ajudando na construção. Em menos de uma semana ele conseguiu arrecadar tijolo, cimento, areia e muito mais. A reforma da casa não seria possível se não fosse realizada uma campanha de doação de materiais e se moradores da comunidade também não se envolvessem nas obras de forma voluntária. Todo mundo trabalhando de forma voluntária, ajudando aí a moça aí que ela está precisando muito. Eu sei que também nós precisamos, mas ela está precisando mais. Se ela precisar de mim, eu ajudo ela, eu precisando dela, ela me ajuda. Com a ajuda dos vizinhos, a casa deve ficar pronta antes que o período de chuvas se intensifique. Tempo que também se espera uma decisão final sobre o caso. Nós fomos à procura do pai das crianças, não tive sem sucesso, é um endereço não sabido nem pela mãe, e também só encontramos a tia como parente de primeiro grau, não encontramos nenhuma outra, e nós deixamos aqui a criança. Por enquanto, as crianças voltaram para a escola e cabe à tia a responsabilidade de orientar os sobrinhos. Tarefa que ela sabe não é fácil. Mesmo assim, não desiste. Eu converso com ele todos os dias, entendeu? Que eles estão aqui, mas vai dar certo, entendeu? Que ainda não, eles não estão aguardando, não está comigo. Eu estou só apenas sendo responsável, entendeu? Porque ainda não, como é que se diz? Ainda não foi resolvido com quem que eles vão ficar. É assim, mas enquanto eu tiver poder ajudar, eu estou ajudando. E daqui a pouco, a opção de lazer em que se tornou o Complexo Deodoro após revitalização. E ainda chegou a hora de escolher o mastro que será usado no tradicional festejo de São Sebastião, em Caxias. Depois de totalmente reformado, o complexo da Praça Deodoro tem atraído centenas de famílias que voltaram a frequentar o espaço. Hoje elas estão revitalizadas, muito visitadas e totalmente diferentes do que tínhamos há pouco menos de um ano. Uma grande surpresa para quem tinha ainda na memória aquela imagem nada atraente. Antes, essa praça estava abandonada, os bustos não estavam aqui presentes, foram tirados por questão de depredação. E hoje que eu estou vindo aqui, que eu morei aqui em São Luís, nasci, eu estou morando fora e retornando hoje, eu fiquei encantado. As praças representam o que foi a expansão e o crescimento da cidade de São Luís nos últimos séculos. Uma rica história, mas que poucos conhecem. Você sabia que aqui já foi o Batalhão do Exército? Esse quartel data de 1797. Em 1868, vira a Praça da Independência, chamada assim por conta do fato histórico, independência do Brasil. Só com a República, por conta de uma homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, a praça vira Deodoro. Mas nem sempre as praças se chamaram Panteão em Deodoro. Em 1868, tudo isso aqui era a Praça da Independência. E só em 1951 houve essa divisão. Uma homenageando o Marechal Deodoro da Fonseca e a outra Atenas Maranhense. E suas grandes personalidades, o que explica a existência dos bustos. Exatamente, uma homenagem aos poetas, intelectuais que já eram referência, como Arthur Azevedo, Gonçalves Dias na época, Nascimento de Moraes, eram referências para todo o Brasil. As praças que antes seguiam um padrão francês foram ocupadas pelo comércio informal em 1990. E esse foi só o início de um processo que resultou na precarização do patrimônio histórico. O espaço deixou de ser vivo
E a história foi se perdendo aos poucos, junto com o interesse da população por este lugar. As pessoas se interessam pelo que os olhos mostram. Se não é atrativo, a história não deve ser boa. Não tinha motivo para a gente chegar e dizer assim, aquela praça tem uma história. Por que ela tem aquele nome? Agora vai haver um motivo, né? O pessoal vai vir, vai lá na Praça Gonçalves Dias, vai lá na Praça Deodoro, porque todas têm uma história para contar agora e tem o que mostrar de bonito, né? Que antigamente não tinha. Mantida há mais de 100 anos, a tradicional procissão de São Sebastião em Caxias acontece no próximo domingo. O tronco que será usado como mastro no ritual religioso já foi escolhido, uma árvore do Santuário Ecológico do Iamum. Veja na reportagem de José Carlos. Fiscais ambientais e devotos de São Sebastião percorrem a trilha de 800 metros dentro da área permanente de preservação ambiental do Iamum. O local é considerado por pesquisadores como um verdadeiro santuário ecológico. O objetivo do grupo é selecionar a árvore que será transformada em mastro. Um grande momento e que a gente espera que os devotos do santo, aquelas pessoas que gostam de vir buscar a árvore aqui, que têm fé, porque precisa fé, estejam aqui todo mundo junto, sem balbúrdia, para que não esteja nenhum acidente e possamos continuar com essa festa nos anos que se seguirão. Antônio Cruz veio mais uma vez acompanhar a escolha da árvore. Modestamente eu me preparo até antes para a caminhada. Eu vou para a avenida, caminho diariamente 6, 8 quilômetros para aguentar essa caminhada aqui no dia. Nos serve também de um preparo físico, fora a beleza que Deus nos dá aqui. Todo o processo de seleção, derrubada e retirada do mastro de São Sebastião é acompanhado e fiscalizado de perto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para cada árvore retirada aqui na APA do Iamum, centenas de outras são plantadas exatamente para mitigar o impacto. Por quê? Porque isso aqui é uma joia do nosso município e fornece água para mais de 20% da nossa população. Então a degradação disso aqui é a falta de água no futuro para a população. O difícil é carregar o mastro. A edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.